E se o ganho de peso não fosse apenas sobre comida? E se aquele número na balança estivesse tentando dizer algo além do que a gente vê? Neste episódio do CedraCast, vamos descobrir como emoções, ansiedade, hormônios, rotina e até o cansaço podem impactar diretamente o corpo e o aumento de peso. Assista até o final, curta, compartilhe e siga o Laboratório nas redes sociais, @Laboratório Cedro e 98 Records Studios. Então, já pega seu café, senta aí no sofá e curte esse episódio. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do CedraCast, onde a sua saúde é a nossa conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. E aí, turma, hoje o cenário é diferente, então o assunto também vai ser diferente e bem interessante. Eu me chamo Rossi Eric e estamos aqui para fazer algumas perguntas Filosóficas. daquelas, provocativas, filosóficas, mas acima de tudo, levar uma boa orientação de qualidade para o nosso público. E para isso, a gente trouxe não uma, não duas, mas 3 pessoas, 3 profissionais, 3 especialistas, não é mesmo, Rossi? Porque o tema envolve um atendimento multidisciplinar. Isso mesmo, e para isso eu vou deixar que eles se apresentem. Sejam bem-vindos. Doutora? Meu nome é Luciana Guedelha, eu sou endocrinologista e é um prazer estar com vocês falando desse tema tão importante. Eu sou Carolina Salles, sou nutricionista e estou aqui muito empolgada por esse bate-papo. Meu nome é Diego Diniz, sou profissional de educação física e estou muito feliz pela oportunidade de compartilhar esse tema tão importante também. E qual é o tema, Rossi? A gente está falando só do tema, eles se apresentaram, as especialidades, será que é alguma coisa muito específica? O que será que faz junto um endocrinologista, um nutricionista e um profissional de educação física? Vamos lá, pessoal, hoje a gente vai falar sobre obesidade, mas é a obesidade que vai além do que a balança está mostrando, né? Além do que aquele pezinho, aqueles números estão mostrando. E para isso, Rossi, já nos bastidores, ele já falou que ia começar com uma pergunta. Eu já tenho, lógico que eu tenho que ter logo a pergunta de cara para gerar aquele movimento, né? Então, obesidade é ou não é doença? Quem quer responder a primeira pergunta? Obesidade é doença crônica, recidivante, infelizmente, e de difícil controle. Por isso estamos aqui, porque exige um acompanhamento multidisciplinar. Não é uma doença só por excesso de peso, mas é uma doença que envolve fatores comportamentais, fatores nutricionais, fatores genéticos e muitas vezes isso vai impactar na qualidade de vida e gerar, inclusive, outras doenças se não tratadas de forma eficaz. E, Carol, qual é o papel da alimentação nessa doença? Eu digo que é a principal. Vou puxar. Há controvérsias. Tô brincando, gente, mas é assim, eu costumo dizer que eu tenho um meme, né, que diz assim, 80% é alimentação, 20% é atividade física. Tu já viste isso? Com certeza. Tá assim, um pouco, né, antigo isso, mas porque o que eu falo? Nada é tipo assim, 80%, 100%, tudo é 100%. Então, você tem que ter um acompanhamento 100% de um médico, tem que ter um acompanhamento 100% de um profissional que vai te orientar como você deve comer e tem que ter 100% de atividade física. Então, nada é tantos por cento, é 100 mesmo, é inteiro. Você tem que porque como a doutora Luciana falou, a obesidade é uma doença que envolve várias questões. Não é só, ela tá gordo porque come muito. Não, tem a questão psicológica, que também aqui era importante, né? Ter também um psicólogo, porque muitas pessoas têm mesmo gatilho psicológico, né? Come por compulsão, exatamente. Então, a gente tem a questão genética, né? E aí a gente tem que também ter um profissional médico junto. Tem a questão do sedentarismo, muitas pessoas não fazem atividade física, então isso também envolve um profissional de educação física. Então tudo isso, né? Então assim, a alimentação ela está inserida em um combo, vamos dizer assim. Então a alimentação ela sim é importante, é um fator, um dos principais para você ter uma boa resposta.
Eu acho que essa resposta foi sensacional. Completa, né? Foi completa. E Diego, sobrou pra você agora, né? Falar depois Com da certeza. Carol. Carol falou muito bem aqui sobre alimentação, né? Uma excelente profissional também. Obrigada, você também, Tia. E faz parte, né, esse conjunto, a atividade física, a orientação, né, de um profissional de educação física faz todo sentido para que o paciente, para que o aluno, para que a pessoa, para que a população em geral tenha resultado. Hoje, mais da metade da população brasileira é considerada obesa, né? Mais da metade estão sedentárias e isso está crescendo bastante, né? A gente está vendo aí a tecnologia está atrapalhando. Hoje a gente vê nas próprias escolas, né? Muitas escolas ainda não chegou ainda lá a atividade física, né? Para as crianças, e a gente pode até falar um pouquinho mais, né? Ali até no pré-natal, né? As grávidas hoje, se elas se conscientizarem de praticar atividade física, ali o bebê ele já nasce com essa, né? Com essa função, né? de movimento, de atividade física, de saúde, e aí a gente já consegue aplicar isso para a nossa vida, né? Porque faz todo sentido o movimento, junto com a alimentação saudável, o resultado ele é, sem dúvidas, excelente. Diego falou uma coisa, um ponto muito, né, crucial, que é a questão da alimentação envolvendo a escola, as crianças, né? Eu já fui nutricionista de escola, de creches, né? E eu já fui de creche, que ali eu conseguia montar o cardápio, então eu conseguia ter, e já fui nutricionista de educação nutricional, entrando dentro das salas de crianças, que aí eu fazia aquele todo joguinhos, né, uma conscientização de nutrição. E aí, o que a gente pode perceber, que dentro da escola, todas as escolas, e eu acho que isso era um assunto que teria que vir até para a questão mesmo governamental, Isso, né? Dentro do planejamento de aula de cada profissional. Ter uma obrigatoriedade nas escolas das lanchonetes, porque as lanchonetes, elas não trazem alimentos de boa qualidade para o seu filho. Se você não manda e seu filho, de repente, não tem como levar, acontecer alguma coisa, o que tem para oferecer? Uma coxinha. Uma bem coxinha. saborosa. Agora, os ultraprocessados. Uma Coca-Cola, os ultraprocessados. O né? refrigerante, o suco que não é natural. Não podemos falar mais. Cheio de açúcar, cheio de corante, cheio de, né? Então, começa da infância. Então, assim, você tem que criar hábitos saudáveis no seu filho, mas às vezes a própria sociedade, ela limita você a trazer esses hábitos saudáveis para o seu dia a dia. A gente sabe que a gente está numa onda de awareness, né? Tá uma onda agora, tanto que eu vi outro dia umas publicações que falando que como diminuiu boate, não tem mais, a gente não vê mais, né, boate. Que os jovens, eles preferem mais atividade física do que sair pra pra beber e tudo. Teve umas pesquisas aí, tu viste? E eu fiquei assim, gente, porque na minha época de juventude, que não é muito longe, né? Não pode entregar a idade, hein? É verdade. Tinha tanta boate, tinha extravagância, como é, meu gente? Tu deve esquecer, Red, Flamingo, não sei. Eu digo, gente, qual é a boate de hoje? Qual é? É correr na litorânea 4 horas da manhã. Isso é bom. Fico isso assim, não tenho essa coragem, não tenho essa coragem. E aproveitando a oportunidade, eu vou até mandar um recadinho para você que está aí do outro lado, né? A criança que não treina e que não se alimenta bem, ela vai virar um adulto doente. Vai, né? Já começa da infância. Até porque, olha só, às vezes eu atendo algumas crianças e às vezes chegam as mães e tal, assim, Carol, ela pode fazer atividade física? Assim, tipo assim, como se fosse, mas mais de 2 vezes na semana. Elas ficam com medo de levar os filhos para fazer uma atividade física, porque acho que vai ter uma atrofia muscular e não vai crescer, e ainda tem isso. Aí eu queria jogar para doutora Luciana falar sobre isso. E antes que ela comece a falar sobre isso, eu queria pontuar, ou que ela pontuasse, na verdade, o problema da obesidade hoje, num ponto de vista de saúde pública, na faixa etária pediátrica. Muito bem. Apesar de não ser o meu público, né, criança? Mas o que eu quero falar, já que a gente está falando de genética, vocês estão falando de mudança de estilo de vida,
Nem sempre é só isso. Pronto, era isso que eu ia perguntar. 50% do peso da criança é herdado geneticamente. Então, não é só o ambiente que vai influenciar, já que a gente precisa falar sobre isso. E durante muitos anos e muito tempo, e até hoje, as pessoas acham que obesidade é falta de vergonha, é falta de esforço, é porque não fechou a boca, é porque não faz atividade física. É muito fácil a gente falar isso. Porém, na rotina, no dia a dia, às vezes, realmente a gente precisa usar desses artifícios, que inclusive a medicação a gente precisa normalizar, porque a gente precisa entender também, não é o alvo dessa nossa conversa, que o corpo ele não tende a manter o peso perdido, ele tende a reganhar. E quando a gente fala isso no nosso dia a dia, parece que a gente quer entristecer as pessoas. Quer dizer que eu vou emagrecer, vou engordar. Existe um órgão lá no nosso cérebro, nada científico aqui, mas para ficar simples, que ele não grava o nosso peso mínimo, ele grava o nosso peso máximo, o hipotálamo. Ele é responsável por vários mecanismos de fome e saciedade. E toda vez que você perde peso, os teus hormônios da fome aumentam e os da saciedade Aquela diminuem. necessidade, eu preciso voltar para aquele peso que eu tô acostumada. Exatamente, é como se fosse o HD do computador, ele gravou aquele peso máximo. Então, ele sempre vai defender esse peso máximo, porque o organismo entende isso como uma escassez. Ele cria uma necessidade daquele peso. Por isso que ele aumenta a fome e diminui a saciedade. E diminui a taxa metabólica basal, né? Então, o gasto energético menor. Então, nem sempre é só a mudança de estilo de vida. Agora, a mudança de estilo de vida na manutenção da perda de peso, porque a gente sabe que sempre vai passar pelas fases. Primeira fase, todo mundo já passou, quem já perdeu peso, a roupa começa a caber, você fica feliz. Depois vai chegar naquela fase que vai estagnar, e não porque a mudança de estilo de vida, a atividade física, a reeducação alimentar, o medicamento, a bariátrica, não porque eles não sejam efetivos, é porque a própria fisiologia da doença faz isso. E se a gente não entender isso como doença e não abordar de forma diferenciada, às vezes usar medicamentos para ansiedade, entender comportamentos que são disfuncionais, uma compulsão, um beliscar, um comer por recompensa. Quem aqui já não passou, sexta-noite, eu mereço. Sextou. Quero comer uma coisa que gosto, mas quando isso se torna frequente, talvez realmente esse paciente precise de ajuda. E só para completar, o que a gente observa? Que, em média, quem tem problema com o peso, ele demora uns 6 anos para procurar ajuda e entender que aquilo é um problema. Por quê? Justamente porque a gente fala que é só um esforço que ele precisa, que ele vai conseguir sozinho, que se ele fizer atividade física, se ele se reeducar, ele vai conseguir. Mas, diante de uma doença multifatorial, a gente não pode olhar de uma forma tão simplista algo tão complexo. Justamente, a gente tem também, além da compulsão, né, da obesidade por fatores comportamentais, a gente também está falando com uma endocrinologista, né? Tem fatores ali como a tireoide. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, porque ela não é porque a pessoa não está se esforçando, né? Estou me alimentando pouco, eu estou fazendo muita atividade física, mas eu não emagreço. Por quê? Às vezes tem um fatorzinho ali nos seus exames que está faltando você checar. E aí tem essa interface, né? Que a obesidade, eu costumo falar que quando o paciente chega numa faixa de sobrepeso, ele não chegou de ontem para hoje. É um processo que foi se acumulando ao longo da vida dele, somado a N outros fatores, como o estilo de vida, né? Tipo de trabalho. Às vezes a pessoa trabalha à noite e a gente sabe os efeitos da privação de sono no ganho de peso, no processo inflamatório, e como isso vai se cronificando até você atingir ali o peso na balança e a composição corporal, que você vai chegar a uma conclusão que o indivíduo está no sobrepeso. E a tireoide, obviamente, é uma glândula extremamente importante. A gente já teve até episódio, né, sobre a tireoide aqui, mas ela faz essa interface aí com a obesidade, e eu acho que caiu bem a pergunta. Ela faz, mas muitas vezes não é a tireoide. Exatamente.
Tem muita gente que não culpem põe a a tireoide. culpa na tireoide, põe a culpa não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, Mas Eu a só gente sabe que citei não é. assim porque pode ocorrer, tá, pessoal? Não coloquem a culpa na sua não que a tireoide. tireoide não possa levar ao ganho de peso, mas o máximo aí de uns 5 quilos e é de retenção de líquido, hídrica, mas o TSH tem que estar muito alterado. Geralmente tratou o hipotireoidismo, que é a deficiência do hormônio da tireoide, com a medicação, a normal não é mais culpa dela. Ela tem as interferências, diminuir o metabolismo, mas não é culpa de um paciente ganhar, por exemplo, 20 quilos, 30 quilos. Então não joguem a culpa na tireoide É o de vocês, pasteloide, tá? o hamburgoide. Chocolate. Então, São como a outras gente tem uma coisas. mesa multidisciplinar, vamos falar das consequências da obesidade, né? Primeiro, a consequência médica, pensando em outras condições de morbidade, como por exemplo hipertensão, diabetes, doença renal. Depois a gente pode falar um pouquinho de como fazer essa gestão do peso, né? E a importância da atividade física até nessa manutenção da disciplina, porque o que a gente olha? A gente falou do psicólogo, né? Poderia ter um psicólogo aqui, com certeza. Porque o paciente, quando ele passa pelo processo da obesidade e ele entende que aquilo ali já é uma condição limitante para algumas coisas, tem gente que, a gente está falando de gente que pode estar com sobrepeso assim, eu estou com 80 quilos, mas a gente pode estar diante de um paciente que está com 250 quilos. Perder 5 não é igual a perder 30. Exatamente. E aí quais são essas consequências de você perder 5 quilos e o outro que perdeu 30 ali, através de uma bariátrica, e aí a gente vai falar desses cuidados que vem nos desfechos, né? Só um ponto, porque também tem algumas situações que você perde peso e depois não consegue ver diferença naquele númerozinho na balança, mas quando você vai fazer uma avaliação, vai checar a fundo o tanto que você já perdeu de gordura e ganhou massa magra e teve essa troca, Por e isso a que é além da pessoa balança. fica ali centrada, né, assim, concentradérrimo, só naquele número que tá na balança, mas vai muito além disso. Não é mesmo? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o IMC, que não perde a importância, gente. O IMC é excelente para rastreio populacional. Imagina, nem todo mundo vai conseguir fazer uma densitometria de corpo inteiro, que é o melhor exame, o padrão ouro para avaliar quantidade de massa muscular, água corporal, porcentagem de gordura, que a partir disso a gente vai poder avaliar melhor a composição corporal, uma bioimpedância que você faz ali em menos de 5 minutos no consultório, mas nem todo consultório tem. Então, hoje, por isso que esse tema é importante. Então, não é só o excesso de peso. Você pode estar com o peso normal, porém, a sua composição corporal é de um indivíduo com obesidade, né? Perfeito. Eu vejo, são níveis de inflamações diferentes. Isso no meu dia a dia é comum. Eu vejo uma obesidade grau 2 e um paciente que é o famoso falso magro, popularmente, que está 40% de gordura e obesidade grau 2, quase indo para uma bariátrica com 35. Mas, doutora, eu me vejo no espelho, eu não tô vendo isso tudo. Exatamente, por isso que avaliar a composição corporal é diferente. E o Ross falou de algo sobre limitações. Que não tem um psicólogo aqui, mas todo profissional que trata a obesidade tem que saber um pouco sobre comportamento. Não só para tratar de forma medicamentosa, saber os mecanismos que se envolvem, mas até para traçar um plano alimentar. Então, traçar metas possíveis é muito importante, né? A gente está falando de indivíduos com obesidade, não é de estética. Por exemplo, um avô que quer brincar com o neto, Às vezes conseguir bisneto abaixar, tá ali. né? Uma osteoartrose, uma artrite causada pela obesidade. Um paciente que quer sentar no avião, mas não consegue porque o assento não permite, né? Então, o que a gente faz com um paciente que tem miopia? A gente tira usa os óculos. Paciente que tem asma, usa bombinha. Paciente que tem hipertensão, toma um antihipertensivo. E por que o paciente que tem obesidade, com critérios estabelecidos, não pode usar medicamento? Isso muda a qualidade de vida dele. Então, a gente está tirando a oportunidade de um paciente se tratar com metas que ele consegue hoje, com medicações muito boas, que a gente não vai falar sobre isso agora, mas que a gente precisa tratar o paciente de acordo com quantidade de peso que ele precisa perder. Então, perder 10 quilos é diferente de perder 30, de 40. Então, isso vai mudar a nossa abordagem, né?
Como a Luciana falou, existe o falso magro, né? Que é aquela composição que a gente vê, né? Nitidamente que aquela pessoa não tem obesidade, mas a composição dela tá toda disfuncional. E o que a gente tem que pensar? Justamente, como Luciana falou, as limitações, né? Aquela pessoa, ela fica limitada. Então, quando chega algum paciente no meu consultório, que eu vejo que realmente ele precisa de um acompanhamento mais a fundo, né? Eu fui lá querendo só consultar com a Nutri. Não, eu digo, olha, você precisa procurar um médico, vá no endocrinologista. Por quê? Porque é importante, né? Porque às vezes, é como a Luciana falou, para tudo a gente diz, diabético toma esse medicamento, para isso toma esse medicamento, para isso toma esse. E quando chega na obesidade, que é sim uma doença, uma patologia, a gente fica assim, aquele, não vou passar nenhum medicamento, porque isso, porque aquilo, só com dieta e atividade física. Não, isso são complementos. Isso, como eu disse, tudo tem o seu papel. Então, o teu papel é a medicação, a atividade física. É como a Luciana falou, a gente às vezes até é terapeuta mesmo dentro do consultório, né? A gente é terapeuta, que a gente fica ali escutando, né? A gente escuta porque são comportamentos que a pessoa tem. Às vezes ela cresceu num lar obeso, né? Ela não tem nem geneticamente, tipo assim, mas ela nasceu com hábitos, né? Como a Luciana falou, que não são só hábitos, também tem a questão genética e tudo, mas é como falando, comportamental. Então a gente precisa analisar o todo, não só o sozinho, e ver realmente, porque como tá essa composição corporal, né, para saber, como a Luciana falou, às vezes numa periferia ou então num lugar mais que a gente sabe que tem uma condição social menor, a gente não tem como prever, né, uma bioimpedância, uma DEXA, mas assim, a gente tem um IMC que, querendo ou não, vai traçar algum perfil pra gente. E eu costumo dizer que você quer conhecer o perfil alimentar de uma família, olhar a despensa dela. Isso. Né? Porque às vezes você tem uma refeição em família, um café da manhã, sei lá, e de repente você vê a criança na mesa e os pais diariamente só comem lá o famoso pão, com café, com leite e açúcar, e não tem uma fruta, não tem uma proteína, não tem nada. E ela vai crescer reproduzindo aquele comportamento. Então, por isso que a gente está pontuando muito a questão do comportamento, que é um fator fundamental no processo da obesidade, né? Então, o comportamento, ele não é só um comportamento patológico, digamos assim, ou uma compulsão, mas é um comportamento, às vezes, social. Cultural, né? Cultural. Então, se a criança está lá, eu vou no supermercado, uma vez uma colega cardiologista, ela deu uma alfinetada, né, num congresso que a gente estava, e ela contou um exemplo de uma paciente, de uma mãe de uma criança que ela estava atendendo, ela é cardiopediatra, e aí a mãe foi reportar para ela que a criança só comia bobagem, né? Só comia ultraprocessado, salgado, biscoito recheado. Quem é que dá essa comida para ela? Ela foi a Quem pergunta é que que ela fez, né? Não tem poder de compra, criança. Ela Eu disse sempre assim, falo pros pais isso. Quem compra a porcaria que ele está comendo? Né? Então, é uma coisa para a gente pensar que a obesidade, quando chega nesse critério de obesidade, ela, além de todos esses fatores que a gente está falando, ela também é um comportamento social. Você tá ali, não faz atividade física, você não está num lar onde você vê ninguém fazendo atividade física. Eu falo isso porque eu tô exemplo de casa, né? Minha esposa recentemente teve filho, ela ganhou bastante peso, ela chegou no sobrepeso, teve que fazer todo o processo de consulta com o médico, fez a gestão alimentar, foi para conseguir ter a perda de peso. Mas por que aconteceu tudo isso, né? Porque a gente teve um parto um pouco difícil, e aí no começo daquelas semanas iniciais ali, né, é desafiador para toda mãe, a gente sabe, e a válvula de escape era o doce, comida, né, o doce. E aí você não vai percebendo, você não adianta dizer para a pessoa que está nesse processo, dizer assim, você tem que tirar o doce, corta o doce, tira o açúcar, tira isso, aquilo, outro. A gente fala muito com o nutricionista, né? Às vezes o nutricionista chega com uma meta para uma pessoa que está acostumada a comer aquela alimentação, aquele padrão alimentar desde quando era criança, e você vai dizer assim, não, a partir de amanhã você vai ter que passar a comer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A adesão é
atividade física, né? Às vezes você vai começar a querer fazer uma atividade física para perder peso, e aí o Instagram está aí para influenciar milhares de pessoas de forma boa e ruim, né? Depende do ponto de vista. Mas às vezes o cara quer começar correndo. Isso. Ele não tem uma orientação de um profissional de educação física. Nesse ponto E que eu aí, queria chegar. Onde que a gente pode pensar numa orientação adequada para a gestão do peso? Então, a gente falou das limitações. Às vezes é um paciente que é obeso e ele tem uma osteoartrite de joelho ali, que tem limitações para fazer determinados movimentos, né? E aí, se ele for fazer por conta própria, não, porque eu preciso ir para a academia, isso ele já adquiriu. É bom quando ele adquire a consciência, né, de que ele precisa ir. Mas ele vai por conta própria e chega lá, não tem orientação nenhuma. Aí começa a fazer um exercício de perna e de repente se lesiona, piora. Piora mais ainda. Aí piora mais ainda. Então, o papel do profissional da educação física, ele entra nesse sentido do planejamento para a evolução do aluno, né? Hoje está tudo muito fácil. Hoje, se a gente colocar num chat, por exemplo, quero correr 5 km, me dê uma planilha aqui agora atualizada. Hoje você recebe uma planilha de treino para correr os 5 km. Quero emagrecer 10 quilos. Você recebe todo passo a passo. Está tudo muito fácil. E muitas das vezes essa facilidade que atrasa o processo da evolução, né? Então, primeiro ponto, procurar profissionais capacitados, né, para poder você conseguir receber um planejamento, né? E a profissional da educação física vai avaliar o perfil do aluno, fazer avaliação física, fazer um check-up geral e fazer aquele papel motivacional das metas. Muitas das vezes o aluno ele quer perder de forma muito rápida. Não, eu quero perder 10 quilos aqui. Aí, se a gente Amanhã eu vou para um casamento, quero entrar na roupa. Pois é. Aí Preciso a gente perder faz só 5 aquela... quilos porque eu visto G, mas eu queria vestir P. E aí... Aí a gente só... Aí você pode até fazer essa devolutiva. E esses 10 quilos que você ganhou, foi em uma semana? Foi em 2 semanas? Ou foi em 10 anos? 15 anos, 20 anos? É um processo também. Para você perder, existe um processo de profissionais que vão te orientar e te capacitar para você chegar nesse resultado que você quer. Então a gente tem que ser motivacional, a gente tem que abraçar e fazer com que ele celebre cada conquista. Meio quilo é uma conquista, 1 quilo a menos é uma conquista. Então a gente vai por etapas, né? Por exemplo, essa celebração de perca de peso, a gente falar para cada paciente, para cada aluno, que nas principais perdas dele, não só nos quilos, mas na parte de sono que vai melhorar, na parte do relacionamento familiar em casa que vai melhorar, ele vai trabalhar melhor, vai ficar menos estressado, vai estar mais disposto. Então, a atividade física ela tem inúmeros fatores positivos para que ele possa evoluir. Por isso a importância de você que está aí do outro lado não procurar as facilidades, né? Mas procurar profissionais capacitados para fazer você chegar no seu objetivo. Muito bom, muito bom. Eu recentemente estava numa roda de conversa entre uma amiga e a família da minha amiga. Ela tem sobrepeso por conta da gravidez, né? E ela recorreu a canetas emagrecedoras por conta própria. Não Olha faz dieta. Alerta polêmico. Normalmente é o Ross que faz essas coisas, mas eu tô meio à frente hoje. Ela não faz dieta. Trocou Coca normal por Coca zero, né? E eu chamo ela muito pra ir pra academia. Vamos pra academia comigo, porque eu nunca fui obesa, eu era ao contrário. Eu com 20 anos, estava até falando com a doutora Luciana antes, né? Com 20 anos eu pesava 40 quilos. Isso por conta de vários problemas envolvendo problemas psicológicos, mas ok. Então eu tive um atendimento multidisciplinar, com nutricionista, com médico, com profissional de educação física. E hoje eu estou bem, estou no meu peso saudável. E então, assim, a atividade física pra mim, ela virou além de manter o meu corpo, porque mesmo assim eu ainda não gosto muito, não. Mas... Mulheres, é normal. Eu vou pela minha mente, porque apesar de eu acordar cedo pra ir pra academia, depois que eu tô lá... Nossa, parece que assim, tudo relaxa. Eu chamo muito ela pra ir pra academia. E sabe o que eu vi antes de Diego pegar a palavra, que eu já olhei o microfone? Falei, vamos comigo, contrata o meu personal pra gente treinar junto, ter um acompanhamento. Aí a família dela falou assim, ela não precisa de profissional agora, ela precisa fechar a boca e procurar fazer alguma atividade física, pelo menos uma corrida, sozinha. É a história de simplificar tudo, né?
Não, você só precisa fechar a boca, como se fosse resolver. É simples. E é tão simples, a gente costuma orientar a você fazer o que você gosta. Às vezes, por exemplo, o CrossFit é a moda do momento, um exemplo. Aí eu vou fazer CrossFit. Uma semana não tá mais fazendo CrossFit. Mas eu gosto de patinar. Pois faça sua patinação todos os dias. Você gosta de fazer isso? Você gosta de pedalar? Já é atividade física. Você fazendo isso de 3 a 4 vezes semanais, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, você já vai dar um avanço muito grande, fazendo o que você gosta. O importante é sair da zona de conforto. Exatamente. Inclusive orientar o que é atividade física. Porque muitas vezes, eu jogo bola. Isso não é uma atividade física, é um hobby. É a diferença, né? Atividade física. De exercício físico, Isso, né? e exercício físico. Atividade física é aquilo que não é programado. Né? Eu estou aqui no estúdio agora, vou até lá na outra esquina e volto. Ou nas atividades de dentro de casa, de limpeza, né? Que todo mundo faz, é atividade física. Ser porque ativo, ela não é né? programada, né? Mas o exercício, se eu for lá no canto e voltar e marcar o tempo e a minha frequência e todos esses detalhes técnicos... Fazer isso de forma contínua. Isso. É o exercício físico. É programado e orientado. E aí, vocês já sabiam dessa diferença? Porque, inclusive, eu não sabia. A gente Que fala isso, exercício físico. Olha, tá vendo? Então, agora eu já aprendi que a atividade física é diferente de exercício físico. Então, quando eu estiver só me movimentando dentro de casa, não estou fazendo exercício físico, eu estou fazendo atividade física. Mas eu sou um exemplo disso. Eu não suporto academia. Né? Eu digo isso. Não gosto muito de fazer musculação. Mas eu tenho feito de forma disciplinada agora. Né? Já tem quase um ano. Eu sou do teu time, eu também Exercício não físico. suporto Exercício musculação, físico. mas eu Orientado. sei que é Orientado. necessário. Então a gente tem que fazer, às vezes, o que é necessário, Segundo né? estudos da própria endocrinologista, 90% dos pacientes não gostam de ir para academia e fazer musculação. Mas eu falo, olha, eu não tenho tempo. A gente faz qualquer negócio. Mas na prática, a maioria das obesidades, né? A composição corporal é sarcopênica. O que é isso? Baixa massa muscular e muita gordura. Exato. E músculo só cresce com exercício resistido. Aí a gente pode dar uma dica, doutora, que da questão da academia. Não gosta? Tem o treinamento coletivo. Isso, Treinamento coletivo hoje, funcional, assessorias esportivas hoje aí tem muitas, né? Muitos profissionais capacitados no estado. E aí lá você faz novas amizades, né? Essas novas amizades. O ambiente muda, você está em outro ambiente, então E sua é na mente palma. mesmo, Vamos lá, você. Isso, parabéns, o abraço. Lá no grupo, assim, É legal, gente, não vou, vai motiva sim, vai muito. todo mundo. Tem muito, motivo, né? tem O uns que tem incentivo. vergonha de treinar no coletivo ali, não vou não, porque eu vou agachar, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, né? É um pouco diferente, mas tem outros que evoluem até mais rápido no treinamento coletivo por causa dessa socialização, entendeu? E automaticamente você começa a se alimentar melhor. Começa a fazer exercício físico, você já tem um olhar diferente para a alimentação. Não vou comer isso aqui porque... Não que você tenha... eu vou correr na esteira para compensar o brigadeiro. Gente, come o brigadeiro sem culpa. Faz, por favor. Entendendo o que é compensação, né, nutricional. Eu comi aqui um hambúrguer, Coca-Cola. Eu não tomo Coca-Cola, tá? Se puder, tira o refrigerante. Porque nem tudo... é zero, mas... Aqui vai outra questão. Nem tudo que é ausência de caloria quer dizer que é saudável, né? A gente não olha só caloria, né? A gente olha outras questões. Era fácil, né? Mas tudo bem, a gente faz qualquer negócio, então se comeu ali um hambúrguer, para que vai pedir o combo? A batata frita e o refrigerante. Então compensa, então, hoje é a minha refeição livre. Próxima refeição volta ao normal. Não precisa, chutei o pau da barraca, agora eu vou comer tudo mesmo, não me aguentei. Aí sexta, sábado, domingo, todas as refeições. Então tudo que fez bonitinho durante a semana, o déficit calórico de gastar mais que consome, ele recuperou tudo por um final de semana. Eu adoro fazer essa chamada que vocês ouviram. Refeição livre, né? Não dia livre, não Muito semana livre. Eu acho que Não, tem isso. dia do lixo. Dia do lixo. Essa daí O que eu não comi É um de horror. segunda a sábado, domingo, meu filho, pode... Eu tô assim, estufada, assim, eu vou deitar de noite, tô feliz agora. Amanhã eu Rossi, desconto né? na academia. Ele falou uma coisa muito importante, que hoje, inclusive, no consultório, eu abri para uma paciente. Ela gosta muito de farofa.
ama farofa. Minha avó ama farinha. Então, assim, às vezes a gente tem que conservar aquilo que o paciente gosta muito no primeiro momento para ele não sair completamente, porque às vezes ele vai ali num plano alimentar que ele não vai conseguir seguir e a gente tem que analisar muito isso. Então, às vezes eu pergunto assim, o que você realmente não consegue ficar? Porque senão a gente vai dar uma bola fora. Entendeu? E aí, eu até digo assim, olha, ame sua nutricionista, porque sua nutricionista botou uma farofinha pra você aqui no seu almoço. Então, às vezes, ela diz assim, Carol, se tu botar uma colher, eu já fico feliz. Eu disse, então tá aqui a sua colher de farofa. Entendeu? Porque a gente vai negociando até que a pessoa vai criando aquilo, né, como um hábito e vai vendo que realmente não tem aquela necessidade dela comer todo dia aquela farofa e ela vai espaçando e vai deixando. Assim como o dia livre, que não é o dia, eu faço a refeição, porque se for o dia, como a Luciana falou, vai o dia já era, né? Então, assim, fazer aquela refeição, escolher, porque às vezes a gente também tem os nossos momentos sociais, da gente sair com nossa família, farofinha, comer o brigadeiro, aniversário. Mas sempre assim, escolha uma refeição, como a Luciana falou, escolha, porque senão você fez o déficit, aí depois você recupera tudinho num dia só. Aí depois, segunda-feira, tá com personal. Pelo amor de Deus, né? Eu não tô vendo nada aqui. E aí, gente, o profissional de educação física, ele fica 1 hora por dia com você. O resto das 23 horas é você sozinho, né? Exatamente. E antes de eu fazer a próxima pergunta, que eu acho que vai ser polêmica, já fica aí, porque senão você vai perder. Eu queria perguntar para Luciana. E nesse cenário da obesidade, né, como que é a prática do consultório médico na avaliação do diagnóstico, tanto clínico quanto laboratorial? O que pesa para vocês e o que, por exemplo, exames laboratoriais podem nortear a prática de vocês ou direcionar esse paciente para um lado A, B ou C da prática clínica ali no dia a dia? A nossa maior chance de acertar num tratamento é sempre associar padrão alimentar com exames laboratoriais. O que é isso? Eu não trato um beliscador, que é aquele nem come muito nas principais refeições, mas belisca toda hora. Um docinho, um biscoitinho, ou então até um doce e um salgado, né? Que é o padrão misto. Igual um compulsivo, igual um paciente que passa o dia trabalhando, mas ele come mais da metade das calorias à noite, que é o padrão do comer noturno. Então, eu não posso tratar igual o paciente, que é beliscador no compulsivo do comedor noturno, do desorganizado, que é aquele que passa 5 horas sem se alimentar, ou que come o que está disponível porque ele não tem tempo de fazer. Então, até o planejamento faz diferença. Eu não trato um comer noturno igual um beliscador. Então, eu preciso saber qual nutricionista eu vou enviar. Nutricionista que não entende de comportamento alimentar não vai fazer um bom planejamento alimentar. Esse é o primeiro ponto. E aí eu vou pedir os exames. Exame, para ficar fácil aqui. Além de hormônio da tireoide, colesterol, hoje a gente usa muito proteína C reativa, né, ultrassensível. Pacientes que têm um colesterol alto, às vezes eu uso resistência insulínica. A gente prefere uma medicação em detrimento da outra, porque ele vai agir melhor nessa questão da insulina alta, do diabetes, do pré-diabetes, do que outra medicação. E também o peso que eu preciso atingir. Então, aliar expectativa com a realidade. Então, peso ideal, que a gente fala muito, todo mundo pergunta, quanto que eu tenho que perder, doutora? Eu mostro a fórmula, mas eu disse, mas você não é uma fórmula. Eu pergunto, com quantos quilos você se sentiria bem? E aí eu começo a traçar metas possíveis. Uma coisa é você dizer, você precisa perder 20 quilos. Outra coisa é dizer, você precisa perder 20 quilos em 5 meses. Eu divido isso por semanas, fica mais ou menos 1 quilo por semana. Inclusive com medicação, tá? E qual tipo de medicação você vai escolher? Além do padrão alimentar, dos exames laboratoriais que vão definir para fazer também diagnóstico de outras doenças que podem estar interferindo no ganho de peso, mas geralmente é quando o paciente ganha peso muito rápido. Ele sempre foi um paciente com peso normal, de repente ganhou um peso muito rápido. Aí vou investigar outras questões, né? Excesso de cortisol, umas doenças aqui que a gente não vai entrar em detalhes. Então, padrão alimentar, exames laboratoriais e expectativa de quanto o paciente precisa perder.
Falei já repetidas vezes sobre a quantidade de peso perdido. Hoje a gente tem medicações, antigamente, eu acho que em 1998, a gente só tinha sibutramina e Orlistat, 5% no máximo de peso perdido. Pega muito um padrão alimentar de volumétrico, que gosta de prato cheio, tem que se sentir satisfeito, mas perde 5%. Hoje eu tenho, não vou dizer que é a Ferrari, por quê? Porque tem gente que não vai perder peso com tirzepatida. Mas você comparar um paciente que vai perder 5 com o que precisa perder 30, eu vou usar o que eu posso perder 22% de peso nos estudos. Então, tem que saber do que os estudos mostram, né? Desde que o padrão alimentar dele se encaixe, porque ele pode comprar um remédio caríssimo e ele não perder nada, porque o padrão alimentar dele era para uma simples sibutramina, que custa menos de R$100, e medicações que não são melhores, mas que tem uma perda de peso maior, porque quando a gente fala que um é melhor que o outro, a gente quer dizer que o paciente só perderia peso se fosse com esse. Mas a quantidade de peso que ele precisa perder, eu preciso escolher de acordo com o que eu tenho hoje nos estudos, né? E aí, quando a gente entra com medicação, né, precisa ter esse acompanhamento ainda maior, porque é uma perda de peso um pouco mais rápida. Então, se você não controla a sua alimentação, se você não pratica a atividade física como precisa, aquilo ali, naquele momento que você parou de tomar o remédio, tudo volta. Volta mesmo? Isso aí é um negócio assim que quando a gente olha para os usuários hoje, não só das canetas emagrecedoras, mas quem usa do Paraguai, seja lá de onde vem, você tem uma perda de peso significativa, abrupta, e o tema do nosso podcast é você olhar além da balança, não só a obesidade, mas, como eu falei, e gosto desse termo, a gestão do peso. Você perde peso, mas em compensação, você aumenta o catabolismo. Né? O que é isso? É a perda de proteína. O seu corpo vai precisar usar fontes de energias de diferentes locais e um deles vai ser fonte muscular. Então vamos lá, a pessoa já tem lá a composição corporal, 40% é gordura, tem pouco músculo. Ela vai perder a gordura, mas chega num platô onde ela começa a não mais queimar gordura e vai queimar massa muscular. Então vem a tal da sarcopenia, né? E eu acho que ainda tem uma população que tem um risco aumentado, como eu até falei outro dia no meu Instagram. São as mulheres, principalmente pré-menopausadas ou na idade de menopausa, que já tem, né? Já tem, você vai mexer em outros eixos, né, hormonais, você mexe no intestino. A gente já sabe que hoje a tirzepatida, ela altera bastante a microbiota intestinal, levando à modulação óssea, né, com perda de massa óssea. Então tem uma série de coisas que precisam ser gerenciadas para além só do perder peso. E aí, quando eu disse que ia fazer a pergunta polêmica, que aí eu quero ouvir vocês três, é exatamente nesse sentido. Muita gente hoje perdeu peso. Chegou lá, minha meta era 58 quilos. Cheguei nos 58 quilos. Aí a gente precisa gerenciar isso, né? Só que esse gerenciamento, ele vem às custas de muitas coisas. Algumas pessoas vão fazer ali suplementações, às vezes excessivas, vão fazer combos de medicamentos, né, para manter esse controle de saciedade. E hoje, a gente teve agora recente uma data voltada para a automedicação. A gente já observa um público, a gente profissional da saúde, a gente observa um público que não só está em uso das canetas emagrecedoras, mas hoje acorda tomando um glifage, dorme tomando um glifage, ainda não está o suficiente. Eu não vou falar o nome das drogas para depois não dar acesso, senão né? o pessoal vai Daqui querer a procurar. pouco, a gente não ensina nem dose. E aí daqui a pouco tem outro que está tomando outro medicamento que é para eliminar mais glicose pela urina e não gerar adiposidade ali e tal. E aí vai secando e começa, da mesma forma que tinha um padrão comportamental. Na próxima a gente convida o psiquiatra também. Acho legal, da mesma forma que tem o problema comportamental que levou ao ganho de peso, hoje a gente está vendo um problema comportamental que está fazendo as pessoas reféns com uma capa de estilo de vida saudável,
mas a prática delas no dia a dia para manter aquela performance, aquele peso, será que ela é saudável? Né? Com o uso de todos esses medicamentos, das suplementações, não estou condenando suplementação, gente, pelo amor de Deus. Ela existe e ela é indicada para casos certos, né? Além da atividade física, com acompanhamento. E não por status, né? Mostrar todo dia de manhã a quantidade de comprimido como se fosse, suplementando. Eita, que isso vem à mente da gente. A gente tem esse comportamento, a gente nota visivelmente esse comportamento, refém do relógio, inclusive. Né? Você fica ali o tempo todo controlando quanto que você gastou de calorias, se você dormiu bem, se você dormiu mal naquele dia. Então, aí foi como a gente falou, outro dia um colega falou, essas medicações, elas são artilharias pesadas e elas foram feitas para um paciente perder 30 quilos. Não foi para o paciente perder 3 quilos. Exatamente. Né? Então, 3 quilos você perde de outra forma. E aí vem o papel importante do exercício físico, não é mais atividade física, da forma adequada. E eu queria ouvir vocês, assim, chegou no consultório, ou está no consultório de vocês, esses pacientes que perderam peso, chegaram numa meta, mas agora estão com outro problema. Esse excesso de coisas e uso de vários artefatos ali para manter esse peso a qualquer custo. Então eu falo assim, estilo de vida, qualidade de vida, ela tem um custo, obviamente, mas é a qualquer custo? Como que vocês olham para o paciente hoje que chegou nessa fase e hoje meio que assim, ele não está mais consciente desse estilo de vida, mas ele quer a todo custo manter isso, e aí tem várias implicações, né? Como que vocês gerenciam isso hoje? E como que vocês veem isso hoje na prática de vocês? Eu disse que era polêmico, né? A gente precisa diferenciar o paciente que realmente precisa do que quer usar a medicação por questões estéticas. Né? Aquele que precisa, ele realmente vai se beneficiar. E essa questão da massa muscular, Carol até falou sobre a bola, fazendo aqui, eu falo para o paciente que faço uma analogia da bola de beisebol, né? Se você faz algo muito restritivo no início, esse paciente vai perder peso muito rápido e ele vai atingir o platô muito rápido. Isso não é bom. Porque o que é o platô? O platô é o equilíbrio entre o que o remédio está tirando de peso e o corpo está impedindo. O que a gente quer? Um platô que seja retardado. Para esse platô ser retardado, a gente precisa progredir dose. Então, eu falo que é como se você estivesse escalando o Everest, né? Escalar, o paciente pensa que escalar é quando ele está perdendo peso. Mas a gente tem protocolos estabelecidos nos estudos para aumentar de 2,5 para 5. A gente tem protocolos para progressão de dose. Mas hoje se fala em desmame, eu nem gosto dessa palavra porque doença crônica a gente não fala muito em desmame. Mas falando aqui de desmame, o alpinista ele lesiona não é quando sobe. A maioria lesiona quando desce. Então a gente tem algo muito bem estabelecido para perder peso, mas para manter o peso perdido. Isso exige acompanhamento regular. E aí, para o paciente que precisa, por exemplo, a tirzepatida, a gente fala, perde massa muscular, mas o que os estudos têm mostrado? Que eles perdem 75% de gordura e só 25% de massa, viu, Rossi? Mas claro que ele pode perder. Como que ele perde muito rápido? Como que ele perde muita massa muscular? Se ele perder muito rápido. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter para não demonizar também a medicação. Eu pontuei isso com essa intenção, porque o que quem precisa vai ser ótimo. No uso não supervisionado, não acompanhado. O que acontece? A pessoa diz, não, essa semana você vai usar. Já começa com uma dose aí de 5 miligramas. Próximo final de semana, já 10. Tem até o plano gerencial. Você faz na sexta, que é para quando chegar no final de semana, tu não sente vontade de comer. Exatamente. Aí já vai para 7,5, 10. Exato. Na próxima, vai 15. Aí tomou 4 doses. Não, eu só paguei 4 doses e tal, já perdi, Aí é exatamente esse público aí que a gente precisa olhar. Esse outro perfil é o tipo de paciente que eu falo que a gente não escolhe, eles escolhem a gente. Porque ele já vem convencido.
Ele chega, não, nem começa 2,5, doutora, já aumenta a dose. Não vamos falar aqui de dose para não saber qual é o remédio, né? Mas todo mundo já sabe. Mas você precisa sentar e dizer para ele, inclusive, que ele nem precisa daquele remédio. Eu falo que o bom profissional não é o que prescreve muitas medicações. Ele não pode deixar de prescrever se precisar, mas é o que diminui medicação. Eu fico muito satisfeita quando eu consigo diminuir medicação, diminuir dose, tirar um remédio da pressão, diminuir a dose do remédio da pressão, porque ele conseguiu perder peso. Mas a gente tem visto pacientes que usavam CPAP e hoje já não conseguem dormir sem CPAP, que roncavam, hoje não roncam mais. Então, esse paciente é maravilhoso. Mas aquele que não precisa, dá vontade de dizer para ele, olha, pra cabecinha, por favor. Você não precisa, você pode perder isso só com atividade física e reeducação. Você não é o perfil de paciente para essa medicação. Você não é o perfil do paciente que precisa de hormônio, você não é o perfil do paciente que precisa. Né? E para o paciente é difícil ouvir isso. Por quê? Porque ele quer ser emagrecido. E rápido. Ele não quer emagrecer. Rapidinho. Porque exige mudança de estilo de vida. Agora, o paciente com doença, obesidade, essa é outra história. Ele nem vontade tem, gente, de fazer atividade física, imagina. Então, eu não posso dizer para ele, vai fazer atividade física e educação. Todo mundo já falou isso para ele. Ele sabe disso, não precisa. Você vai ser só mais um. Então, eu preciso segurar ali na mão dele e dizer para ele, estou aqui com você. Primeira meta é essa, vamos começar a medicação. Depois que ele perde peso, ele fica feliz, ele está mais disposto, ele começa a alimentar melhor. Por quê? Porque ele quer manter aquilo a todo custo. Agora ele sabe o que é ter qualidade de vida, antes ele não sabia. Então, eu não posso dizer que é o mesmo tratamento para todo mundo. Agora, essas pessoas realmente é triste, porque quem precisa não está usando. Por isso que essa escassez, ou então essa forma de popularizar as medicações de uma forma banalizada, sem orientação e, principalmente, sem nenhum controle de qualidade do remédio, né? Pela Anvisa, e aí é triste isso. E quando fala-se de medicamento, principalmente no ambiente nutricional, a gente tem um fator importante que são as interações medicamentosas e nutrientes, né? E às vezes, o indivíduo não está sendo acompanhado, não está sendo orientado, ele não consegue sequer extrair o benefício total, seja do nutriente, que pode estar sendo inibido a absorção por outra condição dele que ele nem sabe, seja do medicamento, que também pode ter interações com outros nutrientes que ele também nem sabe. Então, às vezes, ele não sabe a hora certa de tomar, sei lá, não vou falar mais os nomes, mas um medicamento que você toma de manhã, se é para tomar antes do café, se é para tomar depois, se é para tomar em jejum, se é para tomar depois do almoço. Né? Vai fazendo, né? E, às vezes bota dentro do carro, passa o dia pegando calor lá, aí eu vou falar um pouquinho da estabilidade do medicamento, passa o dia pegando calor, não, e acho que tá tudo certo. Então, mas assim, agora puxando a sardinha para a nutrição. Jejum intermitente, nesse processo de manutenção do peso e da perda de peso. Hoje existem, né, diferentes frentes e existem até no mercado opções de suplementos que sustentam você em processo de jejum intermitente. Isso na gestão do peso. O que é a evidência, as boas evidências hoje dizem a respeito e como que isso é abordado no consultório do nutricionista? Luciana falou uma coisa muito importante que eu acho que gravou aqui em mim, né? Que é justamente isso. Que ela falou que a gente tem que ir escalonando, porque senão a gente vai perdendo, vamos dizer assim, os nossos bônus. E é assim que eu faço dentro do meu consultório. Então, um paciente que nunca foi numa nutricionista, chega a primeira vez e está começando a fazer um plano alimentar, eu não vou chegar e jogar todas as minhas estratégias nutricionais nele, porque senão acabou minhas estratégias. E aí ele vai chegar. E ele vai chegar. Nunca mais ele volta. Entendeu? E ele vai chegar, vai perder, né? Então, assim, a gente vai sempre usando estratégias diferentes, né? Então, o jejum intermitente, ele não é uma dieta. Não é para sempre. Não é um plano alimentar que você tem que usar sempre. E isso eu sempre falo no meu consultório. As pessoas, como a Luciana chega, às vezes elas já chegam, doutora, eu quero fazer jejum intermitente. É assim, porque é como a Luciana fala, eles querem ser emagrecidos, eles não querem emagrecer, eles não querem passar pelo processo, né? Esse que é o problema. É o problema. E aí, o que acontece? Eu digo,
Calma, porque jejum intermitente é sim uma excelente estratégia nutricional, mas você tem que saber fazer, né? E tem estudos, sim, que já comprovam que realmente eles têm eficácia, mas dessa forma que eu tô falando, com estratégia. Você saber qual é a última refeição que você tem que comer, o que você tem que comer antes de começar o seu jejum, a refeição, a primeira que você vai quebrar o jejum. Justamente. Porque as pessoas simplesmente fazem jejum, mas acabam, tipo assim, faz o jejum de, vamos dizer, 16 horas. Aí, naquele dia do jejum, ela se acaba de comer, recuperou a gente vai fazer um déficit. E acaba que ela come mais do que ela comeu no dia que era uma refeição normal. Não, acho que já valeu a pena minhas 16 horas. Eu vou comer agora um churrasco, uma picanha com bastante gordura, um refrigerante, então, bastante arroz. Não faz sentido, não tem sentido nenhum a pessoa fazer um jejum se ela não sabe quebrar. Aí vem outro ponto que Tiago falou, que é sobre os programas hoje de inteligência artificial. É bom sim, né? A gente não pode ser, só que a gente tem que saber usar. E aí as pessoas pegam, botam lá, plano alimentar, jejum intermitente, faz todo dia. Aí acaba que existe um fator que você fazendo todo dia o jejum intermitente, o seu corpo ele não vai mais usar a sua reserva energética, a gordura. Entendeu? Por quê? Porque ele vai dizer assim, o nosso corpo é inteligente, então ele vai dizer assim, não, ela tá fazendo jejum todo dia, então não vou usar mais como a gordura como uma fonte de energia, eu vou reservar ela aqui para mim e aí você vai ganhar mais gordura e vai perder a massa muscular, entendeu? Então o jejum intermitente é sim uma boa estratégia nutricional, não é dieta, não é plano alimentar para ser feito todos os dias, tá? Então, a gente tem que saber fazer tudo com orientação nutricional e saber o que você vai comer antes, o que você vai comer depois, e jejum intermitente não é para todo mundo. Tem classes, né, que a gente sabe que não pode. Uma pessoa que é compulsiva, ela não tem perfil para fazer jejum intermitente. Exato. Tá? Uma pessoa que é compulsiva, ela não vai conseguir. Então, se a gente chegar e dizer assim, tu vai fazer jejum, não. E a gente tem que avaliar também os horários que ela consegue, devagarzinho, porque já tem o jejum fisiológico que a gente deve fazer, que é o de 12 horas, né? Então, a gente já começa daí. Então, a gente vai, aos poucos, fazendo essa modulação, vamos dizer assim, com o paciente. E tem agora a pergunta para o Diego, né? Vamos lá, o cenário da pessoa que está no jejum intermitente, mas ela não tem esse menor alinhamento do que ela faz da vida dela com a atividade física. Aí ela vai estar lá, estou no jejum intermitente, vai fazer atividade física. Atividade, por exemplo, de esforço resistido e tal, não sei o quê, ou então vai correr. E tem muita gente hoje que acha que botar o tênis, corre 5 km de boa, né? Diferente demais. E vai. Eu já vi isso. Não, vou. A gente viu na internet agora o exemplo da maratona, né? O cara que ganhou a maratona, a primeira coisa que as pessoas começaram a pesquisar na internet foi o tênis. Né? O cara acha que o tênis vai fazer ele correr e ter uma boa performance, mas é só um parênteses. Então, o indivíduo que faz jejum intermitente vai para atividade física. Essa é uma pergunta. A segunda é: estou no processo de gestão de perda de peso. Qual é o melhor exercício físico? Existe um melhor exercício físico para manter a perda e sustentar aquele peso? Ou depende de estratégias? Ou tem exercício para uma finalidade, depois para outra? Como é que vocês organizam a vida desse paciente que está nesse processo? Certo. Em relação ao jejum, a gente recebe, né, diariamente vários alunas que querem um resultado rápido. Estou no jejum e pensa que na primeira semana já vai encarar ali uma sequência de agachamento, uma corrida de 5 km e aí... Levantar muito peso, assim, de repente. Aí que entra o profissional, né? De tu sentir, de tu analisar o perfil do aluno e entender e fazer com que ele entenda que não é assim, que existe um processo que esse processo ele passa pelo iniciante. O iniciante, você não vai correr agora, você vai caminhar hoje, você vai fazer uma caminhada de 30 minutos, você vai fazer amanhã eu vou caminhar, vai caminhar novamente. Quando é que eu vou começar a correr?
calma, eu tô aqui para te orientar e eu vou saber a hora certa. E aí você vai ensinando a passada, as técnicas de passada, de corrida, de respiração, de movimento de braço. Então, assim, não é só colocar um tênis e correr. Hoje, para você correr, você precisa saber como correr, como você pisa. Hoje tem um tênis, hoje tem um tipo de pisada, tem um tênis para cada pisada, que talvez não, muitas das vezes atrapalha até com lesões, né? Então, sobre o jejum, a resposta existe um processo, e esse processo profissional é que vai determinar, né, de acordo com o perfil do aluno para poder ele chegar no resultado, né? E é no tempo certo, não no tempo que ele quer, porque talvez tomou algum tipo de medicação, emagreceu rápido, já acha que está preparado ali para encarar um treino, 5km um 5km, uma semana de treino forte. Não, você começa no leve, no primeiro mês, depois vai para o moderado, depois vai para o avançado. E aí você começa, na segunda pergunta, né, a traçar esse perfil, né, e planejar. Você vai sentir, vai saber o que esse aluno, o que ele se identifica. Se é com, vamos falar um pouco de treinamento personalizado hoje. Eu vou te acompanhar para fazer um treinamento personalizado contigo. Então a gente tem que usar muitas das vezes a criatividade, né, de treinos diferentes, com pessoas diferentes, com locais diferentes, para que ele possa se sentir bem e evoluir naturalmente, né? Existe esse processo de locais. Hoje você pode ir para uma areia de uma praia com 6 metros quadrados, e ali nessa areia você consegue montar um treino maravilhoso de 30 minutos, onde ele vai se sentir muito bem e ele vai evoluir muito bem. E pelo contrário, você pode ir para um parque, né, pegar uma bicicleta ali com ele e fazer um treino intervalado, né? Então, assim, existem centenas de treinos, né? Vai de cada profissional saber a dosagem, né? Se é leve, se é moderado ou se é avançado. Aí você tocou o ponto do atleta de atletismo, né? Aí já tem um atleta de alto rendimento, né? Aí é uma diferença de uma pessoa. Hoje a gente não recebe muitos atletas de rendimento porque eles estão em clubes, né? Falando de futebol. Esses maratonistas, eles são fabricados para correr aquela maratona, nascem para correr aquilo. Prepararam a vida toda para isso. Para isso, entendeu? Então, hoje no futebol, hoje tem um GPS. Eu visitei essa semana o LS Sport, que é um time do ex-atleta do Léo Silva. E até postei no meu Instagram. Eu achei incrível. Aqui no Maranhão já está fazendo esse tipo de mapeamento de GPS em cada atleta, né? No treino e no jogo. Onde você consegue ver quanto ele está correndo no jogo, né? Você consegue ver a quilometragem, a velocidade que ele está correndo, e aí você consegue traçar o perfil, conhecer e mapear o atleta e saber o que ele precisa melhorar. Então o atleta não vai chegar lá no treino, ô professor, eu tô correndo isso. Ele, não, tá aqui, ó. Tu correu 10 km no jogo passado. Tu correu 2 km, só 2 km tu correu, o que tu fez no jogo? Então, assim, a média dos profissionais é de 10, 15, 17 km por partida. Então, isso falando de alto rendimento. Então, assim, a atividade física, o movimento, são muitos, né, parâmetros de cuidar do aluno, do atleta e trazer esse resultado para eles, né? A gente tá num papo bom, mas ainda temos tempo? Acho que não. Acho que eu falei demais. Eu queria... Não... Imagina, mas é porque quando o assunto ele gera muito debate, muita informação, e tem muita informação, né? Um assunto vai puxando o outro. Deixei passar aqui muitas coisas que a gente poderia falar, mas eu acredito que as informações que foram passadas aqui tiveram uma clareza suficiente, que a balança ela não diz tudo e ela não é uma sentença, né? Eu acho que é uma mensagem importante que a gente tem que passar, que hoje existem infinitas opções de medicamentos, de estratégias nutricionais, estratégias de exercício físico. Eu acho que cada pessoa, quando a gente fala de medicina personalizada ou individualizada, isso é uma prática. Eu falo, uma tipagem sanguínea é uma medicina personalizada, que só você vai ter aquele tipo sanguíneo, e mesmo que outro tenha igual, ele não vai ser 100% igual, né? Então, quando fala-se de medicina personalizada, desse conceito de individual ou de integralidade, é olhar para o indivíduo como um todo, o que envolve a vida dele, principalmente no cenário de uma doença que tem muitos fatores comportamentais,
né? Então, os profissionais que a gente está conversando aqui têm essa sensibilidade de olhar para o paciente e enxergar o que está no seu eixo social ali, né? Atividade de trabalho, condições de estresse, o gerenciamento do estresse. Então, você pode perder peso, mas você não gerenciou o seu estresse. Não tá dormindo direito. Não está dormindo direito. Então, não adianta ir só numa via, né? São múltiplas vias para levar a um objetivo que, no final das contas, é dar qualidade de vida ao paciente. Então, para a gente conduzir ao término do nosso bate-papo, queria que cada um de vocês, pensando nesse tema, deixasse assim, uma mensagem e, no final, divulgasse, onde pessoas podem encontrar vocês para serem bem orientadas, para serem tratadas, se for o caso, né, e conduzidas aí no processo de gestão de peso. Doutora? A gente precisa voltar a falar que obesidade é doença e que, se você tem passado por isso, você precisa de ajuda profissional, e não necessariamente minha, mas de um profissional habilitado que entenda as suas dores, para que você seja bem conduzido. Não faça por conta própria, porque você pode ser prejudicado e não ter um sucesso a longo prazo. E onde que a gente pode te encontrar? Eu se for o atendo caso? na Clínica CEOD, no Shopping da Ilha. E a Então, rede social? doutora Luciana Guedelha. Perfeito. Carol? Eu dou, assim, para vocês procurarem sempre um profissional. Como a Luciana falou, não precisa ser eu, mas um profissional que você confie. É importante isso, que você tenha, você consiga externar o que você tem dentro de você, né? Porque às vezes a gente chega ali, a gente não tem uma empatia com aquele profissional, ele não vai olhar para você de forma individualizada. Então, isso é muito importante, que o profissional olhe você de forma individualizada, porque eu tenho certeza que nenhuma dieta, né? Eu não gosto nem de falar esse nome dieta, eu chamo sempre plano alimentar, porque dieta já dá um bloqueio no nosso, né? Parece que bloqueia assim nosso cérebro. Mas um plano alimentar individualizado que vai respeitar todos os fatores que você precisa, né? Não só a questão genética, não só a comportamental, não só, né? Você trazer aquilo ali de forma natural, né? Para que a pessoa realmente possa seguir, porque não é fácil fazer um plano alimentar. A verdade é essa. Muitas vezes até as pessoas me questionam dentro do meu consultório: mas, Carol, tu faz 100%? Eu digo, não faço, porque a gente tem que ser real, né? A gente tem que trazer a realidade para aquele paciente, que a gente também passa por momentos difíceis, que a gente também tem privação de sono, que a gente também tem estresse, que a gente também vai ser um dia, não vai querer fazer atividade física. Então, eu acho que a gente tem que trazer a maior realidade para o paciente, porque eu acho que as pessoas estão postando muito que são pessoas de alta performance, que conseguem tudo, né? Que, eu faço atividade física, eu cuido de filho, eu trabalho nisso, não sei o quê. Super-homem e super mulher. Então, às vezes, a pessoa, ela fica com aquilo ali, aquele entrave dentro dela, E pensando... se culpa, né? E se culpa. Achando E aí, que não pode, não que não pode. consegue. Exatamente. Então, gente, vocês são ser humano. Então, você vai errar, você vai um dia não querer ir fazer atividade física, tá tudo bem. Um dia você não vai dormir bem, tá tudo bem. Um dia você vai se estressar, tá tudo bem. Um dia você vai comer um brigadeiro e tá tudo bem também, né? Então, minha rede social é Nutri Carol Salles. Eu atendo na Dermos Estética, no Medical Center do Renascença. E aguardo você lá pra gente bater um papo e fazer um plano alimentar individualizado pra você. Perfeito. Diego? Então, talvez você esteja aí sentado no sofá, indisposto, sedentário, acima do peso. Talvez esteja até aí se alimentando de forma inadequada, nesse momento agora que está assistindo. E então, quero deixar aqui a minha frase motivacional, a minha palavra motivacional, para que você saia da zona de conforto, para que você procure profissionais capacitados. Sempre tem um pertinho de você. Procure um profissional de educação física, que ele vai te avaliar, ele vai planejar o seu treino, ele vai dizer o que é melhor para você, para que você possa evoluir. Como eu falei hoje no podcast, procure uma atividade que você se identifique. Faça uma atividade que você se identifique. Caminhe, pedale, ande de patins. Hoje há lutas, né? Tem vários CTs aí de lutas, de jiu-jitsu, por exemplo. Por exemplo, adoro. É meu exercício, minha atividade preferida. Hoje mesmo aqui, tem aqui a equipe técnica, aqui tem
mestre em jiu-jitsu, tenho aqui o outro que já perdeu quase uns 15 quilos aqui também, treinando jiu-jitsu. Então, assim, a gente anda acompanhado de pessoas que se superaram, né? Então, hoje você pode ter uma academia aí perto de você. Então, é importantíssimo a gente frisar que o esporte, a atividade física, o treino, né, esportivo, ele tá perto de você. Talvez tenha uma pista de caminhada perto da sua casa, né? Procure um profissional que ele vai te capacitar para você chegar no seu objetivo, tá bom? Eu estou feliz por essa participação hoje aqui, parabéns pelo programa, parabéns pelo podcast, o CedroCast, né? E o meu Instagram, né, pessoal, é @TiegoDiniz, e sou proprietário, né, e da Viva Mais, assessoria esportiva há 12 anos, né, uma assessoria, uma das pioneiras aqui no estado, em relação a treinamento de corrida, ginástica laboral em empresas. A gente faz esse trabalho também dentro de empresas, né, motivando o colaborador, né, nesse ambiente para ter uma vida saudável dentro da empresa e levando esses funcionários para fora da empresa para poder ter essa vida saudável também. Muito importante. Então lá na Viva Mais você vai ver lá o nosso perfil, você clica no link lá e a gente vai te atender da melhor forma possível para você chegar no seu objetivo. Valeu. Maravilha. Eu acho que esse episódio, assim, deu pra gente aprender muita coisa, e esses especialistas que a gente escolheu a dedo aí pra trazer, pra falar sobre esse tema, foi maravilhoso estar com vocês e estar com o Rossi, como sempre, que eu adoro gravar episódio com ele. E muito obrigada também a você que assistiu até aqui, que acompanhou a gente, que acompanhou esses especialistas aqui de peso. E espero, né, que você, estando com sobrepeso ou não, né, porque atividade física, exercício físico, acompanhamento alimentar, consulta para fazer os exames com os médicos, é algo do seu dia a dia, sua saúde, né, vitalidade, é para você viver muitos e muitos anos podendo ver seus netos, seus bisnetos, seus sobrinhos. Então, assim, não se esqueça disso. Não é só porque você está tranquilo agora que a conta não vai chegar depois. Então, muito obrigada. Obrigada ao Laboratório Cedro, né? E também, em especial, 98 Records Studio, essa produção que está aqui atrás, que vocês nunca olham, mas tem uma equipe maravilhosa aqui com a gente também. E, como sempre, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.